Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Ferroviários suspendem a greve em São Paulo. Após a assembleia na tarde de hoje, os sindicatos decidiram normalizar a circulação das linhas paralisadas desde a madrugada desta quarta-feira. Depois da decisão, as linhas 11 Coral, 12 Safira, 7 Rubi e 10 Turquesa voltaram a funcionar gradativamente durante a tarde. Os ferroviários reivindicam 7,89% de reajuste salarial, mais 10% de aumento real. A próxima reunião no Tribunal Regional do Trabalho está marcada para o dia 11. Está preso um suspeito de matar uma universitária e ferir o namorado dela na Grande São Paulo no último domingo. A motivação do crime ainda é um mistério e 2 criminosos continuam foragidos. O suspeito foi preso em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Ele negou o crime, mas a polícia não tem dúvidas. O reconhecimento foi feito por quem não tem nenhuma sombra de dúvida acerca dessa pessoa. É um indivíduo que saiu da cadeia recentemente, com envolvimento por tráfico de drogas, já teve passagem pela Fundação Casa quando menor. A polícia continua investigando o caso. Ainda não se sabe qual a motivação do crime ou se ele foi encomendado. 2 criminosos estão foragidos. Camila Beraldo Talarico, de 25 anos, morreu baleada depois de ter sido sequestrada com o namorado Cauê da Silva, em Suzano, na Grande São Paulo. Cauê também foi ferido. Chegou a ser internado no hospital, mas já teve alta. Segundo a família da jovem, ela estava sendo ameaçada pelo ex-namorado, que pode estar envolvido no crime. A taxa de desemprego subiu entre os meses de fevereiro e abril deste ano e chegou a 8%, segundo o IBGE. Essa é a maior taxa para o primeiro trimestre do ano desde o início da pesquisa em 2012. No mesmo período do ano passado, o índice foi de 7,1%. Nesse trimestre, encerrado em abril, havia 8 milhões de pessoas desocupadas, o que corresponde a um aumento de 14% em relação a 2014. Já o número de pessoas ocupadas foi estimado em 92 milhões e 200 mil pessoas. E o rendimento médio real ficou estável em R$ 1.855 em relação ao trimestre anterior e também na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram divulgadas ontem novas informações sobre a queda do helicóptero que matou o filho do governador Geraldo Alckmin e outras 4 pessoas no início de abril. O documento mostra alguns dos resultados da investigação feita na aeronave. Dois componentes fundamentais para o piloto controlar a aeronave durante o voo estavam desconectados antes da decolagem. Esta é uma das conclusões do CENIPA, Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, após um mês de análises sobre o acidente que resultou na morte dos 5 ocupantes da aeronave. Entre eles, Tomás Alckmin, filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A falha foi encontrada nos controles flexíveis responsáveis pelo direcionamento da aeronave e nas alavancas, comandos que fazem o helicóptero subir e descer. Exames dos destroços confirmaram ainda que os danos nos motores, pás do rotor principal e de cauda, transmissão principal e de cauda e demais componentes da aeronave foram causados pela queda. Esses danos não contribuíram para o acidente. Os componentes eletrônicos, a documentação do helicóptero e serviços realizados pelas empresas de manutenção ainda estão sendo analisados. Antes do voo, a aeronave ficou quase 2 meses em manutenção. A investigação também apurou que o piloto estava no controle do helicóptero durante o voo. O CENIPA ressaltou que as investigações estão em andamento e ainda não é possível apontar conclusões sobre os fatores que desencadearam o acidente. O helicóptero de fabricação francesa é considerado um dos mais potentes e seguros do mundo. Luxuoso e confortável,
tem capacidade para 12 pessoas e custa cerca de 32 milhões de reais. Tomás Alckmin, que também era piloto de helicóptero, foi convidado para acompanhar o primeiro voo teste depois da manutenção. Na aeronave estavam também o piloto Carlos Esquerdo, de 53 anos, e os mecânicos Paulo Henrique Moraes, 42, Eric Martinho, 36 e Leandro Souza, de 34 anos. O voo durou 18 minutos até a queda. Pelas imagens, dá para ver que o helicóptero cai de maneira vertical, sem chance para o piloto tentar qualquer tipo de manobra. A mesma câmera flagrou um objeto caindo. Uma das pás que dão sustentação ao helicóptero se soltou com ele ainda no ar. A pá foi encontrada a pouco menos de 100 metros do local do acidente. A queda aconteceu a 2 quilômetros do heliponto. A aeronave já retornava ao hangar. Boa parte dos destroços ficou entre as árvores. Outra parte caiu sobre o telhado desta casa em obras num condomínio fechado em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Ninguém se feriu no solo. O ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior recebeu alta nesta quarta-feira do Hospital Total Core, em São Paulo, onde estava internado desde a última sexta, após sofrer um infarto. Ele foi submetido a cirurgias de cateterismo e angioplastia. Permaneceu na unidade de terapia intensiva até domingo e foi transferido para um quarto comum. Por apresentar boa evolução nesta semana, Casagrande foi liberado para voltar para casa. Incenso relaxante e sais de banho que revigoram. Com esses rótulos, drogas sintéticas perigosíssimas são vendidas na internet, como maconha e cocaína. A propaganda é um disfarce, mas quem encomenda sabe bem o que vai receber. Drogas a um clique de distância. Numa busca rápida, é fácil encontrar os sites que vendem essas substâncias produzidas em laboratório. Elas vêm disfarçadas, mas têm o mesmo potencial para viciar e matar aqueles que as consomem. Para despistar a fiscalização do governo e o trabalho de investigação da polícia, algumas drogas são vendidas pela internet de uma forma que não chamam a atenção. É o caso da maconha sintética, encontrada aqui como incenso relaxante. Tem também a cocaína sintética, que é vendida como sais de banho. O suposto incenso, também chamado de Spice ou K2, lembra a maconha tradicional, com uma cor esverdeada. A planta, no entanto, pode ser capim moído, por exemplo. O efeito do produto está em pequenos cristais sintéticos que não são vistos a olho nu e vêm misturados com o capim. São eles que, quando fumados pelo usuário, liberam a substância ativa da droga. Na verdade, o que eles fazem? Eles pegam as substâncias, identificam o que faz efeito na planta e fazem sinteticamente. A ideia é produzir o mesmo barato que a planta produz, só que em laboratório, que tornaria isso muito mais barato do que ter uma plantação de uma droga. Já a cocaína sintética, tão ou mais perigosa que a droga feita a partir da folha de coca, segundo este psiquiatra, é encontrada como sais de banho, usados para fazer espuma na banheira. Tem de várias marcas e é vendida em dólar. No rótulo, o fabricante avisa que o consumo é impróprio para os humanos, mas quem compra sabe exatamente o produto que está levando. Um dos efeitos imediatos é o aumento da sensação de energia e a redução da fadiga. É por isso que já começa a haver relatos em consultório de caminhoneiros que trocaram o rebite, derivado da anfetamina, pelos sais de banho. O que essa substância faz? Ela imita alguns efeitos, hora da cocaína, hora do êxtase, às vezes até produzindo alucinações semelhantes ao LSD. Tudo muito mais potente. Fabricadas principalmente na Índia e na China, as novas drogas sintéticas já se tornaram um problema de saúde pública em vários países da Europa. Nos Estados Unidos, mais de 13 mil pessoas sofreram algum tipo de intoxicação relacionada ao uso de incenso e sais de banho. Uma preocupação que chega agora também ao Brasil. Na prática, ninguém pode ser preso por estar com um pacote de incenso ou de sais de banho.
A atuação da polícia nesse caso, havendo uma denúncia, uma fundada suspeita de que esse sal de banho ou de que esse incenso contém uma substância entorpecente, a conduta da polícia é apreender essa substância, encaminhar para exame pericial e só após, de posse de um laudo pericial, constatar ou não se trata de uma substância vedada aí pela nossa legislação. Num segundo momento, já no estágio posterior, a nossa dificuldade também é identificar da onde é a origem desses sites, que na sua maioria são de provedores localizados, hospedados fora do território brasileiro. Tanto aqui como no resto do mundo, a grande dificuldade para o combate a estas novas drogas de laboratório é a rapidez, como as fórmulas são modificadas. Eles modificam, a fórmula química justamente para sair fora dessa regulamentação legal. Saindo fora dessa regulamentação legal, até a legislação novamente ser atualizada, eles conseguem aí um tempo muito hábil para continuar vendendo a sua substância. O que não impede no futuro de quando essa substância for incluída na listagem proibida, eles novamente modificarem a formulação química também para enquadrar fora aí da vedação legal. Nem mesmo cães farejadores são capazes de identificar todas essas substâncias. A morte de 2 brasileiros pode estar relacionada ao uso de drogas sintéticas. O estudante Vitor Hugo Santos, de 20 anos, se afogou na raia olímpica da USP após uma festa. Segundo relatos de amigos, ele tinha saído para comprar uma cerveja antes de sumir. No sangue dele foi encontrada a substância chamada de N-Bomb, um tipo de metanfetamina vendida em ampolas, pílulas ou em pequenos quadradinhos de papel que tem efeito alucinógeno. Outra morte que pode ter sido motivada pelo uso de drogas sintéticas foi a do empresário catarinense De Alberto Jorge da Silva Júnior, de 35 anos, que caiu acidentalmente de um prédio na região de Cancún, no México, após sofrer delírios de perseguição. Segundo o irmão, eles usaram drogas que acreditavam ser êxtase. Em surto, De Alberto telefonou para familiares e amigos, dizendo passar por uma ameaça de sequestro. Irmão, eu tô para ser sequestrado por aquela amiga do Marquete, a russa. Tem muita gente, tá muito estranho, cara. E avise a Polícia Federal, alguma coisa assim. Este médico alerta: não importa a forma ou o nome que são vendidos. Os efeitos da maconha e da cocaína sintéticas chegam a ser até 100 vezes mais potentes que as drogas já conhecidas e proibidas. O risco é tão grande que em uma única vez a pessoa pode sofrer um infarto. A droga em si, ela não é dose dependente, ou seja, você não precisa, eu tenho que consumir 1 ano de droga para ter algum problema. Não, pode ser no primeiro uso de droga você já pode ter uma morte súbita, já pode ter um problema ocasionado pela droga. Ela não tem tempo para agir, ela pode agir naquele momento. E no segundo dia de julgamento em Santa Maria, a Justiça Militar decidiu pela condenação de 2 bombeiros por declaração falsa no caso do incêndio da Boate Kiss. A tragédia, em janeiro de 2013, deixou 242 pessoas mortas. O tenente-coronel da reserva, Moisés Fux, e o capitão Alex da Rocha Camilo foram condenados por inserção de declaração falsa e assinatura e emissão do 2º alvará da boate. Os advogados dos condenados disseram que vão recorrer. As penas previstas para os crimes, em caso de condenação, vão desde a suspensão do exercício da função até 5 anos de prisão. 5 pessoas que fazem parte do Conselho Especial de Justiça votam no julgamento. Os outros 6 bombeiros integrantes da corporação foram absolvidos. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, cerca de 50 toneladas de lixo são reciclados por dia. E apesar da coleta seletiva já existir na cidade desde a década de 90, muitos moradores ainda não separam o lixo da forma apropriada. Além de Curitiba e Londrina, no Paraná, São José dos Campos é referência quando o assunto é a coleta seletiva. O sistema foi implantado na cidade em 1990. A coleta seletiva é uma das maneiras que nós temos, primeiro, cuidar do nosso planeta, tá? Evitando aí um grande desperdício de resíduos que, na verdade, podem ser reaproveitados. Por dia chegam aqui no aterro cerca de 50 toneladas de materiais recicláveis. Agora o município está com um novo projeto, o da coleta segregada. No dia certo de coleta, ela é feita por grupos de materiais. Num dia você separa vidros,
papelão, em outro dia você separa metais, plásticos. Aí, com essa separação, você ajuda, além da conscientização, a melhor separar os materiais aqui no centro de triagem e a você ter um material de melhor qualidade para ser comercializado. Ao todo, 170 funcionários trabalham no centro de triagem. Antes de atuar como auxiliar de serviços internos, a vaidosa Fátima era telefonista. Mas há 4 anos ela se dedica à nova profissão e diz amar o que faz. O propósito está aí porque a natureza exige, a gente tem que fazer o melhor da natureza para o planeta. Osvaldo também já é funcionário há bastante tempo. Hoje ocupa o cargo de líder dos auxiliares de serviços internos. Já viu de tudo por aqui. Um dos maiores desafios enfrentados por eles é lutar contra a falta de consciência de muitos moradores, que ainda não separam o lixo. Precisa melhorar um pouco mais a qualidade do material. Infelizmente, nosso munícipe joseense ainda não tem tanta noção do material, o que é reciclável. 7 pessoas foram presas sob a suspeita de desviar próteses cardíacas em Minas Gerais. A operação foi realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas. Foram presos médicos, empresários e representantes comerciais. Segundo as investigações, próteses como estas, pagas pelo SUS, eram desviadas e usadas em procedimentos nas clínicas particulares dos integrantes do grupo. Para cada estente prescrito, o grupo médico investigado recebia R$ 500 quando se cuidava de estentes convencionais ou R$ 1.000 quando se cuidava de estentes farmacológicos, tudo a título de propina. Alguns médicos também cobravam por procedimentos cirúrgicos que já tinham sido faturados pelo SUS. A Polícia Federal também não descarta que cirurgias possam ter sido feitas sem nenhuma necessidade, um prejuízo aos cofres públicos e aos pacientes. É importante deixar claro um outro déficit fiscalizatório, que ele se refere à ausência de um número de série nos stents, nas próteses, e que eles permitem uma certa manipulação pelos médicos. A quadrilha chegava a faturar mais de R$ 100 mil por mês. Só em Montes Claros, no interior mineiro, o prejuízo ao SUS pode chegar a R$ 5 milhões. O ex-jogador Ronaldo disse nesta quarta-feira, durante um evento aqui em São Paulo, que é a favor da renúncia do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O fenômeno afirmou que adoraria que Del Nero renunciasse ao cargo e completou dizendo que o atual presidente não tem dado grande exemplo. Ronaldo disse ainda que espera que as investigações contra os dirigentes da FIFA se intensifiquem, mas que sejam ainda mais fortes aqui no Brasil. E foi divulgada nesta quarta-feira a confissão do americano Chuck Blazer, de 70 anos, ex-integrante do Comitê Executivo da FIFA, da CONCACAF e da Federação de Futebol dos Estados Unidos. No documento, com 40 páginas, ele admite a prática de suborno na entidade máxima do futebol, envolvendo já a escolha da sede da Copa do Mundo de 1998 na França e também confirmando o pagamento de propina a favor da África do Sul como local do Mundial de 2010. No material, o juiz responsável pelo caso trata a FIFA como uma organização criminosa influenciada por extorsão. E o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, vão se encontrar para discutir a dívida grega. Mas a instituição afirmou que não deve chegar a um acordo ainda nesta quarta-feira. A Comissão Europeia não espera que o encontro entre o presidente da instituição, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, resulte em um acordo final ainda nesta quarta-feira. Segundo o porta-voz da comissão, esta é apenas uma primeira discussão. O presidente Juncker convidou o premier para discutir pessoalmente a situação das negociações entre a Grécia e seus parceiros internacionais. Ambos valorizam o contato pessoal. Também nesta quarta-feira, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, falou sobre a importância de um acordo. The Governing Council of the ECB wants Greece to stay in the euro. O Conselho do BCE quer que a Grécia fique na eurozona, mas precisa haver um acordo forte. E esse acordo precisa produzir crescimento, ser socialmente justo, sustentável sob o ponto de vista fiscal e abordar os fatores de instabilidade no setor financeiro. Sources or factors of financial instability
Os credores da Grécia pedem ao governo de Tsipras uma série de reformas e ajustes para validar a liberação da última parcela de empréstimos do resgate financeiro, no valor de mais de 7 bilhões de euros. E agora vamos falar de Jogos Pan-Americanos. A seleção brasileira de nado sincronizado foi definida nesta quarta-feira. A equipe que vai representar o país em Toronto, no Canadá, no próximo mês, terá a presença das gêmeas Bia e Branca. Ao todo, 9 atletas disputarão as provas de dueto e por equipe. Na próxima terça-feira, a delegação do nado sincronizado embarca para Montreal, onde fará a preparação final para os Jogos Pan-Americanos, que, como você já sabe, terão cobertura completa da Record News. Serão mais de 200 horas de noticiário e transmissões ao vivo. A capital iemenita sofreu dezenas de explosões provocadas por bombardeios intensos da coalizão árabe durante a noite e a madrugada. Pelo menos 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, segundo fontes médicas e testemunhas. A coalizão árabe, liderada pela Arábia Saudita, bombardeou nesta quarta-feira diferentes pontos da capital do Iêmen. Um complexo militar controlado pelos rebeldes pegou fogo. Os ataques aéreos também tiveram como alvo um antigo quartel-general. Habitantes dos bairros próximos ficaram aterrorizados pela intensidade das explosões. Durante a noite, os aviões da coalizão árabe também lançaram bombas contra outras regiões, entre elas Hamdan, ao norte de Sana, as províncias de Raja e Saada, no norte, Ibi, no centro, e Taez e Dalé, no sul. A coalizão árabe realiza bombardeios desde 26 de maio contra os Houthis para impedir os insurgentes de se apoderarem de todo o país. Mais de 2 meses depois do início da ofensiva internacional, os Estados Unidos estabeleceram contatos diplomáticos com os rebeldes apoiados pelo Irã para favorecer negociações de paz sob supervisão da ONU. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E agora nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. A polícia divulgou hoje as imagens do circuito interno do ônibus, onde um estudante de 20 anos foi baleado durante um assalto. O rapaz continua internado em estado grave em um hospital aqui da Grande Vitória. As imagens gravadas pela câmera de segurança do ônibus mostram um veículo parado no terminal de Jardim América à espera dos passageiros. Às 9h35 da noite, um homem de moletom vermelho e outro de azul entram no coletivo. Das 4 câmeras instaladas no ônibus, uma não está funcionando. É exatamente a da traseira do veículo que flagraria o crime. 8 minutos depois, o cobrador nota uma movimentação estranha e um tiro é disparado. O motorista abre a porta e os passageiros saem correndo. Depois que os bandidos saem do veículo, o motorista seguiu com a vítima para o hospital. Como as imagens do ônibus não ajudaram, a polícia pediu à Seturb que enviasse vídeos do terminal de Jardim América. Mas o delegado foi avisado que o local não conta mais com sistema de videomonitoramento. Agora, para identificar os suspeitos, a polícia conta apenas com a ajuda da população. É importante que a população que esteja assistindo essa matéria, elas denunciem para a polícia, por meio do 181, quem são esses suspeitos de ter cometido esse crime bárbaro. O delegado criticou a qualidade dos vídeos e a falta de imagens que poderia ajudar o trabalho da polícia. Existem defeitos nas imagens, algumas não estão funcionando, outras as câmeras estão em má posicionamento e a qualidade é péssima. Então, pelas imagens não é possível a gente identificar a autoria nem verificar como foi a dinâmica do crime. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Rafael Casagrande de Oliveira, de 20 anos, voltava da universidade e desceria no próximo ponto. O motorista do ônibus conta que os assaltos a coletivos são frequentes e pede mais segurança para os trabalhadores e passageiros. A polícia, o que acontece? Para o ônibus, pergunta para o motorista se está tudo bem. O motorista, lógico que vai falar que está tudo bem, que ele não vai falar que tem bandido, tem pulador de roleta. Porque quem está sendo ameaçado vai ser o motorista, porque todo dia ele está na mesma linha. Todo dia ele está no mesmo trajeto, então o bandido marca a cara do motorista. O estudante foi encaminhado para este hospital em Cariacica e está internado na UTI. De acordo com os médicos, o estado de Rafael é grave.
E ontem mais um coletivo foi assaltado, dessa vez no município da Serra. 2 bandidos fizeram um arrastão no ônibus. O motorista conseguiu acionar a polícia. Houve troca de tiros e os criminosos foram presos. Mais de 300 crianças nasceram no ano passado aqui no Espírito Santo com sífilis. A doença geralmente é transmitida em relações sexuais, mas no caso dos bebês, a contaminação acontece através da placenta e na hora do parto. E um dos motivos para o aumento dos casos de sífilis é a falta da penicilina, o antibiótico usado no tratamento. O risco começa numa das fases mais sensíveis da mãe e do bebê, a gestação. De acordo com o último dado do Ministério da Saúde de 2013, mais de 13.700 crianças nasceram com sífilis no Brasil. Em 8 anos, a incidência da doença em bebês mais que dobrou. O contágio acontece na barriga da mamãe. Este médico explica que em gestantes contaminadas e não tratadas, a transmissão para o filho é quase garantida. Os bebês já nascem com sífilis congênita. A transmissão da sífilis ela acontece através da placenta, né? Então, a gestante que adquire, né, a sífilis através da via sexual, na grande maioria das vezes, ela transfere para a criança intraútero por transmissão transplacentária. Nas mães, os números da sífilis são ainda mais assustadores. Entre 2005 e 2013, os casos cresceram mais de 1000%. E em um único ano, pelo menos 21 mil gestantes brasileiras adquiriram a doença sexualmente transmissível. Ambos são muito altos, mas os números de mães e de filhos que são contaminados pela sífilis no mesmo período são bem diferentes. Isso porque, para a cura e a não transmissão da doença, as gestantes e seus parceiros devem se tratar. Muitas vezes isso não acontece e ignorar o tratamento pode gerar sérias consequências. Entre elas, o aborto, logo nos 3 primeiros meses de gravidez, a morte do bebê até o fim da gestação e as sequelas naqueles que conseguem sobreviver, mas já nascem doentes. A sífilis ela pode causar surdez, ela pode causar cegueira, então é uma doença muito grave que pode causar malformações múltiplas. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo já tem os dados de 2014, quando 365 bebês nasceram com sífilis congênita no estado, 10 a mais do que no ano anterior. Segundo a coordenadora do núcleo de DSTs, por causa das dificuldades de tratamento nas gestantes. O número de casos aumenta a partir do momento que você não faz o diagnóstico na gestante e não trata essa gestante. Muitas vezes a gestante trata corretamente, aí não trata o parceiro e infecta de novo a gestante. A gente teve no ano de 2014 um problema da falta da penicilina. Então isso aumentou o número de casos de gestantes que não utilizou penicilina e aí teve maior número de casos de sífilis congênita. Agora, a meta do estado é eliminar a sífilis congênita. A meta é a eliminação da sífilis congênita. Então, é tratar todo 100%, diagnosticar e tratar 100% das gestantes no ano de 2015. As mães e os pais também devem fazer a sua parte e se proteger para deixar os filhos bem longe da sífilis. Se a pessoa não fizer o tratamento adequado, em aproximadamente 100% das vezes a criança vai ser contaminada. Então, o tratamento não é difícil, né? Se a pessoa tratar adequadamente, a criança, né, tem chance de sair ilesa disso aí. Segundo o Ministério da Saúde, houve falta de matéria-prima importada para a fabricação da penicilina. Por isso, ocorreu desabastecimento em todo o Brasil. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém um estoque mínimo para atender apenas pacientes onde não há possibilidade de aplicação de outro medicamento e espera que a situação se normalize o mais rápido possível. Postos de saúde lotados, horas na fila de espera e muitas vezes o paciente volta para casa sem o atendimento. Essa é a realidade de quem precisa do serviço público aqui na Grande Vitória. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa mantém um posto dentro da casa. Só que lá, claro, a situação é bem diferente. Não faltam médicos e nem tem demora no atendimento. Enfermaria, sala para consulta médica e até sala odontológica. Não parece, mas nós estamos dentro da Assembleia Legislativa. Mas todos esses equipamentos não estão à disposição da população. O espaço é destinado aos 1.300 servidores, além dos deputados e visitantes da casa. Aqui são realizados procedimentos simples e principalmente atividades ligadas à medicina do trabalho.
Desde janeiro, foram 395 atendimentos para a posse de servidores. O postinho da Assembleia existe há 12 anos. Conta com 2 médicos, 3 dentistas, 1 enfermeiro, 1 assistente social e 8 técnicos. Todos servidores efetivos. Os salários variam entre R$ 5.000 e R$ 10.300. Este ano foram realizadas 920 consultas médicas e 31 consultas odontológicas no Serviço Médico da Assembleia Legislativa, uma média de 190 atendimentos por mês. Por aqui, as salas passam a maior parte do tempo assim, vazias, bem diferente do que acontece lá fora, no Serviço Público de Saúde. Dona Rosana se recupera de uma cirurgia no braço, sentiu dores e procurou o pronto atendimento de São Pedro, em Vitória. Esperou 4 horas até conseguir atendimento. Tava com maior dor, cheguei aqui, né, do jeito que tava aí, pelo amor de Deus, um monte de gente. Esse tempo aí que a senhora esperou, a senhora acha justo? Ah, não, pelo amor de Deus, do jeito que nós estávamos ali, esperando ali, um monte de gente ali reclamando. Desde cedo tá? Desde cedo tá assim. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2014 foram realizados mais de 96.200 atendimentos na unidade. Este ano, 43.635 pessoas de toda a Grande Vitória passaram por aqui. O pronto atendimento funciona 24 horas por dia e, para dar conta de toda essa demanda, 9 clínicos e 6 pediatras se dividem em 2 turnos. E não tem jeito, é preciso ter paciência. Basta fazer as contas. Cada médico da unidade realiza em média 582 atendimentos por mês, enquanto um médico do Legislativo atende no mesmo período 92 pacientes. A filha de Keila, de apenas 1 ano, teve febre a noite toda. Do posto de saúde, mãe e filha foram encaminhadas para o pronto atendimento de São Pedro, mas não encontraram pediatra. Se é um PA, como diz, pronto atendimento, não tem um pediatra para uma criança chega passando mal de urgência, assim, morre esperando o pediatra que não tem. Era para ter pelo menos um pediatra para atender, né? Sem médico, o jeito foi dar meia volta e levar a menina para casa. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Adriana. Boa noite. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Hora News Espírito Santo volta agora com outras notícias do estado e você vai ver ainda nesta edição. 17 pessoas, entre elas o diretor e o vice do Centro de Detenção Provisória de Colatina, são indiciadas pela morte de um preso. Estudantes fazem manifestação na Assembleia contra o projeto do governo do estado Escola Viva. E o movimento na rodoviária de Vitória, às vésperas do feriadão. Dezessete pessoas foram indiciadas pela morte de um preso no Centro de Detenção Provisória de Colatina. Entre elas, o diretor e o vice do CDP. A perícia concluiu que antes de ser assassinado, o detento passou por uma sessão de tortura. Após meses de investigação, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Wesley Belz Guidoni, ocorrida em 14 de janeiro deste ano. Segundo a conclusão do inquérito, com mais de 4 volumes, ele foi morto dentro do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Na época, o corpo de Wesley apresentava sinais de tortura. Segundo os laudos periciais cadavérico e pericial no local do crime, o que causou a morte foram agressões que o preso teria sofrido no interior do CDPCOL de Colatina. Foram lesões na medula cervical, o pescoço quebrado e vários outros hematomas por todo o corpo. Ao todo, 17 pessoas foram indiciadas pelo crime de tortura seguido de morte. Alguns irão responder por terem sido omissos. 14 agentes envolvidos nas agressões, uma servidora da área de saúde e 2 servidores responsáveis pelo Centro de Detenção de Colatina. A família de Wesley não se conforma com a morte brutal. Espero em Deus que a justiça resolva e prenda esses criminosos, porque é um ser humano, é uma pessoa que ele apenas bebia, mas nunca matou, nunca fez mal para ninguém. É um ser humano e ninguém merece morrer dessa forma, todo esmagado vivo.
Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça disse que condena toda e qualquer forma de tortura e maus tratos contra os internos do sistema prisional. A Corregedoria da Sejus instaurou uma sindicância para apurar a responsabilidade relativa à conduta dos servidores. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia aprovou sem emendas o projeto Escola Viva do Governo do Estado. A decisão não agradou aos estudantes que acompanhavam a sessão. Houve protesto. O deputado Sérgio Majeski, bem que tentou, defendeu seu parecer contrário ao projeto Escola Viva durante 20 minutos. No discurso, mostrou fotos de escolas que visitou em todo o estado, algumas sem condições mínimas. Numa delas, uma escala define horários e direção dos ventiladores. Em outras, tem esgoto e uma sala a céu aberto. O relatório, no entanto, não foi suficiente para convencer os deputados Nunes e Marcos Mansur, que continuaram a favor do Escola Viva. Com 2 votos a 1, o projeto passou sem emendas pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Gildevan Fernandes aproveitou para defender a proposta educacional do governo do estado. O projeto Escola Viva vai trazer um ganho de qualidade enorme para a nossa educação do Estado do Espírito Santo. É um projeto, como já disse tantas vezes, inovador. Contempla não apenas o aprendizado das matérias, mas um ganho, um conhecimento, um aprofundamento nas questões de cidadania. Nós temos, assim, convicção do que nós estamos defendendo. Nós jamais iríamos defender algo que fosse contra a sociedade capixaba. Por enquanto, Sérgio Majeski é um dos poucos parlamentares mais alinhados aos desejos da classe estudantil, que também condena o projeto Escola Viva. Constantemente, os estudantes têm enchido as galerias do plenário para pressionar os deputados. Hoje, a pressão não surtiu efeito. Infelizmente, as coisas em relação à educação na nossa estão acontecendo muito atropeladas. Sobre a questão de Escola Viva, a gente estava aqui na sessão onde o presidente da casa requeriu o projeto da Comissão de Tecnologia, né? E aí, o que aconteceu? Existe um prazo regimental a ser cumprido ainda, mas de forma autoritária, a casa, né, o presidente pediu a retirada do projeto da comissão. E aí a gente está acompanhando, já tem 3 dias seguidos que a gente ocupa aqui as galerias da Assembleia, né, para pressionar e cobrar mesmo. O projeto Escola Viva também já foi aprovado pelos deputados das comissões de Justiça e de Cidadania aqui da Assembleia Legislativa, mas ainda deve ser analisado por outras 3 comissões: Educação, Assistência Social e Finanças. E como recebeu muitas emendas, ainda deve voltar à Justiça antes de ser votado definitivamente no plenário. E a repórter Francine Leite conversou com o deputado Sérgio Majeski, que explicou o porquê contra o projeto. Deputado, o senhor deu parecer contrário ao projeto Escola Viva dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia daqui da Assembleia Legislativa. Em que o senhor se baseou para dar esse parecer contra? Primeiro, pela própria inconsistência do projeto, né? Que ele é extremamente inconsistente. E o projeto, ainda que ele possa ser tomado como uma boa ideia é muito diferente de uma boa política pública. Então, tem uma infinidade de coisas que o governo precisaria responder ou assumir compromissos em relação a isso, coisa que ele não fez. Como, por exemplo, se essas escolas estão projetadas para cerca de 1.000 alunos, uma escola que tiver 1.800 alunos, qual o compromisso que o governo terá com esses 800 que terão que ser remanejados? Para onde eles irão? Irão para uma escola próxima? Terão condição? Ou alguns serão estimulados a parar de estudar, por exemplo? Né? Qual o compromisso que o governo assumirá? Então, vamos imaginar, essa escola aqui tem uma estrutura maravilhosa, então essa escola recebe o projeto. As outras 10 são péssimas, estão quase caindo e tal. Para ali é que a maioria dos alunos vai ter que ir e ficar. Qual o compromisso que o governo vai assumir com essas escolas, em termos de dar uma infraestrutura mínima, decente a essas escolas? A situação dos professores, como ficará em termos de seleção, em termos de remanejamento e tal, né? Nós enviamos 10 requerimentos para o governo para que pudéssemos ter esses esclarecimentos e poder, de repente, até relatar favorável, caso o governo sinalizasse com compromissos em cima do que questionávamos. Além disso, eu me fundamentei nas visitas que eu fiz a 21 municípios e a cerca de 40
40 escolas. Visitas essas que eu continuo fazendo e nas 9 audiências públicas, ouvindo professores, pais, alunos. Então, com base em tudo isso, foi que eu optei por rejeitar o projeto, por entender que o governo não sinaliza com a possibilidade de compromissos efetivos com as escolas que estão em péssimas condições e que abrigam 90% dos alunos do Estado. O projeto já recebeu várias emendas. Mesmo essas emendas ainda não atendem a tudo que o projeto engloba? Não, essas emendas, porque tem coisas que você não pode colocar como emenda. Não posso colocar como emenda assim, que o governo reforme todas as escolas da estrutura mínima. Isso é um compromisso que a gente precisa cobrar paralelo ao governo. Outra questão, ainda que algumas dessas emendas, porque eu mesmo propus emendas, elas melhoram o projeto, mas elas não respondem a essas situações todas. E não há garantia nenhuma de que essas emendas serão acatadas pela Constituição e Justiça e nem que serão acatadas pelo governador. Não há essa garantia. O governo não está dando a garantia de que acatará as emendas do parlamento, né? Embora elas melhorem o projeto, mas muitas questões não são respondidas pelas emendas. A minha causa, né, a causa da educação, ela é de 30 anos, ela não é um discurso político. E as visitas às escolas, elas ocorreriam independente de tudo isso. Eu vou continuar fazendo essas visitas, com certeza. Pretendo visitar as escolas dos 78 municípios e continuar visitando. E toda vez que a comunidade escolar precisar de mim, precisar que eu vá lá, precisar da minha voz para cobrar, para pressionar o governo, para defender a educação, eu estarei fazendo. A educação é um compromisso de uma vida inteira. A quinta-feira do feriado de Corpus Christi tem instabilidade marítima que provoca chuva passageira entre a Grande Vitória e o litoral norte do estado. Veja a previsão do tempo para amanhã. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Oi, Adriana, boa noite para você também. E professoras de uma escola pública aqui de Cachoeiro, no bairro Vila Rica, pedem ajuda. A confusão no trânsito em frente à unidade de ensino tem se tornado um problema no horário da saída dos alunos. A Escola Áureo Bispo é uma das mais tradicionais da cidade, mas o horário de saída dos alunos tem tirado o sossego dos pais e professores. A hora de pegar os filhos, as crianças aqui na escola é difícil. É carro para tudo quanto é lado e as crianças ficam tudo nervoso aqui, os pais também. Não vê uma polícia municipal de guarda aqui. Isso aqui na hora da saída é uma tragédia, é muito perigoso porque tem a faixa, mas às vezes muito motorista não para e os carros tudo na calçada parada e sabe que não pode parar, eles estão parando. Então eu acho que teria que tomar uma providência séria e rápido com isso aí, que está muito perigoso. O problema é que na hora que a gente sai da escola, são 3 escolas saindo no mesmo horário, né? Que o bairro atende às 3 escolas. As crianças são obrigadas a passar no meio da rua, porque a calçada está cheia de carro. Então fica difícil, é criança, é mochila, é sombrinha, quando está chovendo fica muito complicado. No início do ano letivo, depois de algumas solicitações, a sinalização foi feita no local. Placas, lombadas para diminuir a velocidade e faixa de pedestres em frente ao portão principal. Mas isso não torna este local na rua Osíris de Almeida Freitas seguro, principalmente para os estudantes. A escola fica nessa rua, que é uma das principais vias que corta o bairro Vila Rica. O tráfego de veículos aqui é intenso durante o dia, mas o trânsito piora mesmo e vira um verdadeiro caos na hora em que os alunos saem da escola. O trânsito se torna uma grande confusão. Pais que chegam para pegar seus filhos estacionam em cima da calçada. E a sinalização diz: é proibido estacionar. Mas quem vem buscar os filhos tem sempre uma desculpa para parar no local proibido. E os flagrantes aqui são inúmeros. Por que você estacionou aqui em cima da calçada?
É por causa do trânsito, que é perigoso demais. Muito ônibus, muito trânsito de veículo pesado, e se torna complicado deixar o carro aqui fora, entendeu? E tem muitas crianças que passam na lateral do carro, então isso se torna muito complicado. E no toque do sinal da escola, 860 alunos começam a atravessar a pista e o local se torna um verdadeiro caos. Os pais e alunos disputam espaço com os veículos e o trânsito fica parado. E com a pressa, o local fica perigoso. E os problemas se estendem até a Avenida Nossa Senhora da Consolação. Aqui é um local com muitos comércios e as calçadas acabam virando estacionamento e mostruários. E os alunos têm que caminhar por entre os veículos. O comércio da Nossa Consolação aqui fez da calçada o seu mostruário, o seu depósito, estacionamento para os seus clientes. Então, nós temos que passar com as crianças no meio da rua. Bom, a Secretaria Municipal de Defesa Social disse que a sinalização no entorno da escola já está sendo revitalizada. A próxima etapa é intensificar a fiscalização já a partir da próxima segunda-feira. As obras do Centro Integrado SESI Senai em Cachoeiro de Itapemirim já começaram. O complexo vai oferecer mais de 1.000 vagas em cursos profissionalizantes aqui na região sul do estado. A obra para a construção do Centro Integrado começou há cerca de 30 dias e vai ocupar 6.000 metros quadrados nesse terreno anexo ao SESI, que fica no bairro IBC, em Cachoeiro. A ideia do sistema é integrar SESI e Senai. Nós aqui em Cachoeiro tínhamos o SESI e o Senai integrados na gestão, mas não tinha fisicamente. E o projeto surgiu para fazer com que dessa área do SESI, que estava ociosa, a gente pudesse criar uma escola do Senai. A nova unidade integrada contará com 27 laboratórios, oficinas e 16 salas de aula, que possibilitarão a formação de novos profissionais. Cerca de 1.020 matrículas em novos cursos poderão ser oferecidos e organizados novos cursos de aperfeiçoamento. Com o complexo ligado ao SESI, vai ser uma grande oportunidade para quem quer se profissionalizar para o mercado de trabalho, principalmente no setor de rochas ornamentais. A ideia é que um aluno que seja formado no SESI, ele venha para o Senai com a base de ensino qualificado que o SESI tem e receba uma formação profissional no Senai de qualidade. Nós pretendemos que esses meninos que vêm para cá e meninas com curso técnico de 16 a 17 anos saia já com a profissão já definida, A gente tem avançado muito em otimização das máquinas, importando equipamentos, equipamentos novos, otimizando a produção, e isso depende muito de uma mão de obra especializada. Então vem de encontro esse avanço. As empresas aqui no sul do estado estão exportando muito, estão investindo muito em mercado exterior, e a gente tem que estar bem qualificado, tanto a administração como a produção. E essa qualificação da produção realmente não tem tanto apoio aqui na nossa região. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui para a nossa região. O Centro Integrado vai beneficiar os 18 municípios da região. A ordem de serviço foi assinada em dezembro de 2014. Foram investidos aqui mais de 12 milhões de reais até agora e as obras deverão ser entregues até o primeiro semestre do ano que vem. Esse engenheiro responsável pela obra diz que a construção do Centro Integrado é uma obra diferenciada e que os critérios utilizados na construção agilizarão o trabalho para que o complexo fique pronto no tempo estimado. É um planejamento diferenciado devido a atacar várias frentes ao mesmo tempo, trabalhando com 2 blocos paralelos de sala de aula e também pela questão de ter escolhido por um método mais industrializado da obra. Que a gente evita muita mão de obra dentro do canteiro, evita o desperdício dos materiais também e a qualidade dos materiais que chegam, dos serviços prestados, chegam muito melhor também. De Cachoeiro, voltamos aos nossos estúdios em Vitória. Delina Marques, é com você. Uma boa noite. Obrigada, Ramon. Boa noite para você também. Até amanhã. A seguir, 40 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Vitória durante o feriadão. A gente volta já.
Com o crescimento da violência, muita gente busca se defender comprando uma arma. Mas será essa a solução? Esse é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Na sua opinião, o porte de arma para o cidadão comum é uma segurança para as pessoas ou um perigo? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Corpus Christi, que vai até a meia-noite de domingo. Os policiais rodoviários federais estarão posicionados em pontos estratégicos das BRs, definidos a partir do levantamento dos dias, locais e horários com maior incidência de acidentes graves. Eles vão estar equipados com radares móveis. Um dos focos da fiscalização é a embriaguez ao volante. E quem pode, aproveita o feriadão prolongado para pegar a estrada. A repórter Fernanda Batista esteve na rodoviária da capital e mostra pra gente como foi o movimento nesta quarta-feira. A turma de estudantes saiu mais cedo para aproveitar o feriadão. O destino, o balneário de Nova Almeida, na Serra. Como é feriado amanhã, aí indo hoje, bastante gente trabalha até mais tarde, aí vindo mais cedo a gente consegue chegar lá. Aproveitar é melhor. Antes mesmo das 6 da tarde, a rodoviária já estava lotada. Malas cheias de expectativas. Rafael vai para Alegre e para curtir o festival de música, não poderia faltar o travesseiro. É que eu vou para casa do meu amigo. E aí dorme um pouquinho no ônibus? Um pouquinho lá e curtir a festa. A previsão é de que 40 mil passageiros passem pela rodoviária de Vitória nesse feriadão. Os destinos mais procurados são Alegre e Castelo, aqui no estado, além de Rio de Janeiro, Porto Seguro e Belo Horizonte. E para ninguém perder viagem, 120 ônibus extras foram disponibilizados, um total de 390 veículos. Muita gente partindo e muita gente chegando também. Nautilus veio de Curitiba para participar dos Passos de Anchieta, um feriado de reflexão. Começa amanhã, a partir de 6 horas, 7 horas começa a caminhada na igreja principal, na catedral, né, de Vitória. E aí nós começamos uma média de 20, 25 quilômetros por dia de andada, né, até completar 100 quilômetros, né. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, simnoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.